Salve galera, Abinho Bahia no comando. Hoje eu tô aqui para trazer um vídeo bem interessante para vocês, onde eu vou trazer duas ideias diferentes sobre as contratações do Bahia, porém que acaba no final tendo o mesmo contexto. Eu particularmente concordo muito com o que Dito Lopes fala. Porém eu vou trazer para vocês aqui as duas ideias para você acabar tendo sua própria conclusão aí, né? E coloca aqui no final o que você achou aqui nos comentários, qual é que tá certo, o que é que você acha, o que é que você concorda. Mas antes de ir pro vídeo, deixa o like, segue o canal, valeu e comente. Não esquece de comentar, compartilhar e vamos pro vídeo. Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. Então vamos pro vídeo. Antes de mostrar o de Dito Lopes, vamos começar vendo aqui o de Renato, né, o comentarista aqui, repórter, porque ele falou que foi bem interessante. E vai perdendo esse fôlego no decorrer. Quando a gente olha para os dois, um termina a temporada com viés de alta e outro com viés de baixa. Você vê o que é futebol, né, rapaz? O futebol é desse jeito. Então, assim, agora são agendas diferentes. Eu acho que os dois precisam ter perspectivas diferentes. Então, eu vejo a janela do Vitória, uma janela muito interessante, assim, de jogadores, os jogadores que estão sendo especulados e os jogadores que já foram confirmados. A janela do Vitória é melhor que a do Bahia? Cara, eu não sei dizer pra você que isso é melhor. Eu acho que em termos dessas pessoas que estão sendo faladas até agora do Bahia, eu gosto dos nomes, mas eu acho que ainda tem mais dois nomes que vão subir mais ainda o patamar, certo? Larga o enigma, não dá. rapaz. Veja, o que a gente ouve falar, né? Eu não sou dono da verdade, não. Eric Pulga chegou. Então esses já são confirmados. Eric Pulga. Aí Rodrigo Nestor, Michel Araújo. Aí não tem mais. São 5. Toda hora eu esqueço um. Não. Eric Pulga, Michel Rodrigo Nestor. Não, se você tá falando daquele Davi que tá na base. Não, o David da América, você já viu, não conta não. Pulga, Rodrigo Nestor, Michel Araújo. Não, o Rato tá no Vitória. Falta um. Tá faltando um, daqui a pouco o pessoal lembra aqui. Veja, então assim, o que a gente sabe é aquilo, né? São de... Não era Douglas Augusto, não. Aí me parece que o Nantes não... Então quando você vê, pô, beleza, eu acho, primeiro... Era pouco dinheiro na negociação. Acho que a gente tá desprezando um pouco o Eric. O Eric é um cara que tem uma história no Atlético Paranaense. Sim. Que faz uma reta final ruim, aí o time cai e acaba que a torcida pega pra Cristo agora. Mas quando o Atlético renovou com ele há um ano atrás, porra, o cara era... Todo mundo lá, que bom que renovou, vai encerrar a carreira aqui, fica o resto da vida. Então o torcedor é passional demais. Então assim, eu acho que o Vitória surpreende pelo poder econômico que tem limitado, porque ele tem um poder econômico limitado hoje, porque tem um monte de dívida para pagar, que está repactuada, beleza, foi feito o dever de casa, mas a conta... E aí eu já quero abrir a atenção. O Vitória vai precisar vender atleta também uma hora dessa. Vai. Como o Bahia. Porque o ativo precisa girar. Sim. Porque é aquilo que eu falo, Pedrão, assim, pô, você tem receita, você tem custo, você tem despesa e tem a última linha. Lembra que eu falei da última linha? A última linha é que vai te dar a capacidade de você investir ou você pagar dívida. Mas o Bahia não precisa vender. Veja, não é questão de preço. Vamos lá. O que eu quero dizer com isso? O Bahia tem um fundo. Não é uma questão financeira. Não é uma questão financeira, exatamente. O Bahia não vai precisar vender. Mas, por exemplo... Caso seja oficializado, porque ainda não foi, mas estava em vias de ser, a venda de Tassiano por 30 milhões de reais. Tem que fazer. Você vai deixar de fazer um cara com 30 anos. 29 e outra coisa, 29 para 30. Vai ganhar quase 1 milhão por mês. Você acha que esse atleta vai ficar cômodo daqui para frente no Bahia? Ele vai dizer assim, rapaz, gente, me libere, porque... Claro, não tem jeito. Eu não vou achar outro contrato desse e outra coisa, daqui, que eu tô? E a partir de 30 anos, a performance dele, a tendência é evoluir ou involuir? É evoluir, então o valor até para um jogador físico que nem ele. Eu sempre coloco o meu chapéu, né? Pô, se eu estivesse lá, como é que eu pensaria? Eu tenho que vender. Com todo... Agora, tem que vender, mas tem que repor. Isso. Vai ter que repor. E aí, eu acho também o seguinte, a torcida tá com a análise de Nestor muito abaixo do que ele pode entregar. Sim. Por quê? Porque ele estava contundido, ele não acertou lá com o Zubeldia. Exatamente. Então assim, eu acho que é um cara que pode de todas as contratações, tecnicamente, é o que mais chama atenção. Eu acho também. Quem acompanhou ele no São Paulo, antes dele se machucar, a melhor temporada que ele teve foi com o Rogério Ceni. Quando tem a conquista lá, depois ele tem a conquista da Copa do Brasil, e foi a melhor temporada que ele teve, foi com o Ceni. Se você olhar taticamente, Giovana, Tassiano no Bahia, mas o que fez uma meia esquerda falsa por ali, que é onde o Rodrigo Nestor joga. Sim. Então,
A reposição talvez de Tassiano já seja Nestor. Assim, talvez com características diferentes, mas na mesma posição. Aí quando, arrematando assim, eu tenho uma percepção que será o campeonato baiano dos mais disputados, assim, e aí eu tô falando pela dupla Bavi, com todo respeito aos outros, porque no final, se der tudo como o fluxo segue, e se os clubes derem a prioridade que o campeonato de repente pede, afinal vai ser Bavi. Eu acho que tem tudo para ser extremamente competitivo, e a Copa do Nordeste mais ainda. Vamos tocar nesse assunto, porque o que eu vi desde o ano passado, Renato, foi um esvaziamento da competição. Isso, galera, pelo que você viu aí nesse comentário, né? Ele ressaltou, né, as contratações que o Bahia fez, que foram boas contratações, porém, no final, ele deixou aí que o Bahia ainda está deixando um pouco a desejar, que o Bahia ainda tem que trazer, como ele falou, uma ou duas peças para alavancar as contratações, né? Eu acho que todo mundo concorda com isso, que só esses que o Bahia contratou não vai dar certo, sabe? Só esses daí não vai dar certo. Mas para vocês terem bem noção do que eu estou falando, eu vou trazer aqui o que Dito Lopes falou, né, que a visão dele é bem mais crítica, né, e para mim é bem mais honesta. Então, eu quero que vocês vejam aí, depois você diz no comentário o que é que você achou aí. Do Neres, do Edu, vocês lembram os zagueiros? Alguns torcedores diziam que trouxe zagueiros ruins, tinham uns ruins aqui, trouxeram os piores. Então foi o Carpini lá. Do lado do Bahia é diferente. O Bahia já tem um time. Se você parar para analisar, o Bahia tem um time que no primeiro turno do ano passado encantou o Brasil desportivo. Foi ou não foi? Então o Bahia precisa pontuar. Mas esse pontuar do Bahia precisa ser com qualidade. Reparem, o Bahia trouxe o Eric. É importante? É. Mas o Bahia tinha 3 volantes. Ou 4 volantes. Mas é importante? É. Porque o Eric é diferente. A característica dele do Caio Alexandre, do Jean Lucas, do Rezende. Ele é diferente. Ele é um pouco mais parecido com o Acevedo. A diferença dele para o Acevedo é que ele faz gol. Ele chega lá na frente com muito mais qualidade. É um cara que tem tendências ofensivas e sabe golear, sabe fazer gol. Aí você vai para o Pulga. É um jogador parecido com os dois que o Bahia tem, o Biel e o Ademir. A diferença é que na segunda divisão, é sempre bom a gente falar isso, ele fez gol, o cara que foi artilheiro, fez muitos gols no ano passado pela equipe do Ceará. Aí você vai para os 2 meias do São Paulo. São jogadores que empolgam? São jogadores ruins? Não são jogadores ruins. Nós sempre falamos isso aqui. Mas são jogadores iguais aos que nós temos aí, não é? No futebol do Bahia. Uma diferençazinha aqui ou outra. Porque o Nestor, ele chuta forte, de fora da área, tem um bom pé esquerdo. Não é mais ou menos isso? O outro, sabe, a gente nem tem o que dizer. Mas o Bahia não trouxe, por exemplo, um goleiro que o Bahia precisa. O Bahia precisava de muito centroavante, o Bahia tinha que trazer uns 2 centroavantes, o Bahia não trouxe. O Bahia não trouxe lateral esquerdo, o Bahia não trouxe zagueiro. São jogadores que o Bahia necessita. Aí alguns fizeram críticas quando eu disse aqui sobre o Pita, centroavante. Gente, eu preferia o Pita do que esses 4 que o Bahia trouxe aí. Porque é uma posição que é difícil você trazer jogador goleador e um cara que já tinha feito gols na primeira divisão. É um cara que tinha a sua confirmação de goleador, de um bom jogador. E o Bahia deixou passar. Porque o Bahia queria pagar 19 milhões e tal. Foi lá e foi vendido por 30 milhões para o Bragantino, o jogador Pita. Então é uma função que tem que ter, gente. Jogador goleador, de repente o jogo está 0-0, você vai lá, o centroavante, faz o gol e ganha o jogo. Então, eu não me empolguei até agora com as contratações do Sport Clube Bahia. Os jogadores vão ajudar? Vão ajudar. Mas não são aqueles jogadores que viriam para fazer um Bahia diferente. Jogador diferente, o cara que decide jogo, o zagueirão para dar confiança à defesa lá do Bahia. No Vitória, o Vitória, como o Márcio falou... Isso, né, galera? Como o Dito falou aí, eu concordo com quase tudo que ele disse, né? Até então, o Bahia não trouxe nenhuma contratação que mudasse o time, tá, entendeu? O Bahia só trouxe jogador até o momento para fortalecer o elenco, mas não muda o time em nada. E do jeito que o Bahia terminou a Série A, eu acho que o Bahia tinha que contratar mais e tem que contratar mais. Até agora não apareceu mais ninguém. E aí começa o medo bater, porque por mais que, como o Dito falou, que a equipe do Bahia foi uma equipe que apaixonou o torcedor brasileiro no primeiro turno, no segundo turno deixou o torcedor triste, porque mostrou que não dá para ir. E aí quando vem a contratação, até agora são as contratações que não surpreendem ninguém, né?
Então, se não contratar, se não melhorar, e como o Renato falou, né, o Renatinho falou, eu acho que só 2 contratações de peso não vai mudar muito não. Porque a gente precisa de um goleiro para ser titular. Como o Dito falou, a gente precisa de um zagueiro para chegar e ser titular, porque a gente joga com um zagueiro improvisado, né? A gente precisa de um lateral esquerdo, porque o nosso lateral é improvisado. E a gente precisa de um centroavante. Só isso são 4 peças que não trouxe, né? O meio-campo fortaleceu, beleza. Mas só o meio-campo não vai dar. Entendeu? Não vai dar. E então foi isso que eu vi, né? Eu peço a vocês que deixem aqui no comentário aqui o que é que vocês achou aí, né? Com quem você concorda, o que é que você acha da nova contratação do Bahia. Se ficou até o final do vídeo, deixa o like, valeu? Se não é inscrito, se inscreve para participar aqui da família aqui. Nosso canal é novo, mas tá chegando forte aí. Eu espero que vocês estejam gostando. Então se inscreve. Valeu. Quem se inscreveu, seja bem-vindo e valeu.